O uso de tornozeleiras eletrônicas tem sido cada vez mais comum para a aplicação de medidas alternativas no cumprimento de penas. No sistema penitenciário que sofre com a superlotação, é uma das medidas que ajuda a aliviar o sistema em alguns casos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Joeci Machado Camargo. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, recentemente nós tivemos a notícia aí do uso da tornozeleira eletrônica, né, em pessoas que estavam devendo aí alimentos, né? De onde surgiu essa ideia? Bom, é muito importante dizer que é um meio alternativo, já que o artigo 528, parágrafo 4º do novo CPC, ele determina que, uma vez expedida a ordem, ela deverá ser cumprida ao devedor de alimentos em cárcere privado, ou seja, no regime fechado. Então, o uso da tornozeleira eletrônica, ele vem atender, na realidade, um conflito entre dois direitos fundamentais. O direito fundamental do credor de alimentos, na maioria das vezes, são crianças, e no segundo plano seria a ex-mulher, né, que é às vezes impossibilitada de custear a sua própria manutenção no momento da ruptura da sociedade conjugal. Então, esse direito fundamental, ele conflita também com o direito do devedor de alimentos no que se refere à sua dignidade, ou seja, a prisão. Então, é um direito fundamental da pessoa de respeitar a sua integridade. Então, nesse conflito, logicamente, vai prevalecer o credor de alimentos. Aí vem aquela pergunta que nós acompanhamos diariamente. Como que nós podemos cumprir uma prisão de alimentos diante de uma situação que nós vemos pela televisão, de que não existem presídios que recolham todos os presos. Nós temos uma população carcerária muito grande e, em relação ao devedor de alimentos, nós temos aquela situação de que ele é inofensivo, ou seja, ele não é um risco para a sociedade, ao contrário do criminoso, daquele condenado, que ele é um mal para a sociedade. Se eu, como juiz, expresso um mandado de prisão para o devedor de alimentos, para ser cumprido, e existe na delegacia um outro mandado de prisão para você prender um latrocida, um traficante, um estuprador, diante da falta de efetivo da polícia, em falta de equipamento, em falta do famoso ergástulo público que possa recolher e acolher essas pessoas, a quem a autoridade policial vai dar preferência? Vai deixar de lado o devedor de alimentos e vai dar preferência àquele, até então, que é um mal à sociedade, que coloca em risco uma comunidade. Por isso que, se nós formos levar em conta, como exemplo, por exemplo, no Paraná. No Paraná, nós temos mais de 4.800 mandados expedidos. Só no ano passado, de 2016, foram cumpridos 222. Outro exemplo, em São Paulo, nós temos mais ou menos mais de 27 mil mandados só em São Paulo, na capital, para serem cumpridos. A quem você dará preferência? Ao devedor de alimentos ou àquele que agride a sociedade? Aí vem a outra situação. A pessoa, nós temos dois problemas. Existe aquele devedor recalcitrante, aquele que realmente não quer pagar. Muitas vezes nós temos situações em que existe um sentimento de mágoa, um ressentimento tão grande da ex-mulher para com o marido ou pai de seus filhos, que, como sede de vingança, e às vezes nem só isso, porque às vezes até a própria companheira do atual devedor de alimentos também incendeia o pagamento em virtude de ir contra aquele valor. Então, nesse caso, eu tenho um devedor de alimentos que é recalcitrante. A ele cabe a prisão? Cabe. Agora, e aquele trabalhador? Porque se você for... Que não pôde pagar, né? Que não e teve condições para ter um emprego. Eles perderam emprego ou tiveram diminuída a sua capacidade econômico-financeira, às vezes pela alteração de emprego, isso nós temos muito, nós percebemos. Muitas vezes ele se torna um trabalhador informal, né? Ele por prestação de serviço. Se ele for recolhido
a cadeia pública. O que vai acontecer? Vão ficar suspensos todos os honorários, ou seja, assim, a remuneração dele de trabalho. Ele não vai perceber nenhum valor. Então, ele não vai conseguir pagar nem a dívida da qual ele deve e muito menos os alimentos presentes. E tem um segundo caso, que é muito importante, que todos nós acabamos esquecendo. Existe a família monoparental e que é um número muito grande no Brasil. Nós temos mais de 216 mil, pelo censo de 2010, de pais, né, que cuidam sozinhos de seus filhos, ou seja, que são responsáveis únicos daquelas crianças. Muito embora eles tenham uma outra união, e dessa outra união da qual se separaram, tiveram um filho do qual é credor de alimentos, como ficará a situação destas crianças? Ele é único. Ele é único. Como que elas ficarão à margem? Ficarão abandonadas em todos os aspectos, e nós não podemos esquecer que o melhor interesse da criança e do adolescente deve ser preservado. Então, em detrimento de um, eu prejudico mais o outro. Então, aqui cabe uma análise, uma reflexão por parte do julgador, e isso nós temos hoje com muita propriedade, porque o novo Código de Processo Civil, através do princípio da cooperação, traz essa possibilidade ao juiz de trazer mecanismos outros para que você possa auxiliar, como aconteceu no Paraná, nas primeiras decisões que determinaram, né, a intimação para que o devedor de alimentos, então, utilizasse a tornozeleira num prazo determinado, para que ele pudesse, então, arranjar meios para o pagamento. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Joeci Machado Camargo, que hoje está falando conosco a respeito das tornozeleiras eletrônicas usadas como medidas alternativas em pessoas que estão devendo alimentos. Doutora, houve recurso contra essas decisões? Eu vou até procurar exemplificar, que ficaria mais fácil até para o telespectador. No momento em que houve a possibilidade de analisarmos duas juízas do Paraná, aceitaram esse desafio. Então, uma juíza na região metropolitana, a doutora Luciana, e a doutora Maria Cristina na região metropolitana, ou seja, Luciana em Curitiba e na região metropolitana em Araucária, a doutora Maria Cristina. Das 4 decisões estabelecidas para, até mesmo por telefone, para que o devedor de alimentos cumprisse, viesse mediante regras pré-estabelecidas do uso da tornozeleira, de não poder ir a festas, de ficar apenas em casa ou no trabalho, não poder participar de reuniões, e que isso seria normalmente controlado pelo próprio DPEM, né, que controla toda a utilização das tornozeleiras eletrônicas, pediu então que a própria pessoa, que é um trabalhador, comparecesse, porque neste momento em que ela comparecesse, seria possibilitado audiências de conciliação, que é uma das tônicas do nosso trabalho. Ou seja, a partir do momento que você reúne através da equipe multidisciplinar a família daquele devedor de alimentos, a realidade é outra. Nem sempre o que está nos autos transformam em verdade aquilo que é apresentado pela equipe multidisciplinar. Nas 4 decisões da doutora Maria Cristina, nas 2 decisões iniciais da doutora Luciana, as 2 primeiras, a parte foi e pagou. Foi intimado pelo advogado e a parte compareceu lá e pagou o débito. Ou seja, o constrangimento da utilização da tornozeleira eletrônica para aqueles devedores era muito maior do que se eles tivessem cerceados numa delegacia. Porque, na realidade, eles sabem que demora muito. Há uma demora para o cumprimento do mandato. Já em Araucária, das 4, 3 houve o pagamento também, e um deles, ele compareceu espontaneamente no DPEM para colocar a tornozeleira eletrônica. O que aconteceu com este rapaz? A doutora Maria Cristina, ele não tinha advogado, foi nomeado núcleo de uma das faculdades, que foi a FACEAR de lá mesmo, e a partir dali foram feitos atendimentos multidisciplinar com a mulher e as 2 filhas. As 2 filhas concordaram
que tirasse a tornozeleira eletrônica e o débito que ele tinha eram poucas diferenças em algumas parcelas e jamais no seu total. Na realidade, era uma má-fé da própria ex-esposa. E uma das filhas pediu naquele exato momento a exoneração de alimentos. Então, você observa que esse mecanismo da utilização da tornozeleira eletrônica, ele passa a ser uma alternativa que facilita a entrega da prestação jurisdicional e faz com que a própria pessoa se conscientize de que ela vai conseguir arranjar meios para pagar. Por quê? Nesse momento da conciliação, aquele débito maior, ele pode ser diluído nas prestações a vencer. Agora, se comprovado, Érica, que ele não vai pagar e que passou o prazo que o juiz deu, então aí resta apenas a prisão. Claro. Tá? E nós temos também uma outra situação que até seria interessante. Recentemente, depois que começamos a propagar a possibilidade do devedor de alimentos e uma aceitação muito grande pelas pessoas, pelos credores, um senhor, no final do ano, ele foi até uma das varas de família de Curitiba e pediu lá no cartório para que ele utilizasse a tornozeleira eletrônica, porque ele não queria perder o seu emprego. E como ele estava de férias, era o momento em que ele iria cumprir a penalidade e também se sujeitar à equipe multidisciplinar. Então, você veja o alcance. Então, isso cai lá no artigo 805 do CPC, em que se deve buscar, na realidade, digamos assim, o meio menos gravoso para o próprio devedor de alimentos, como foi esse exemplo. Tá ótimo, doutora. Obrigada. A gente poderia ficar aqui conversando sobre esse assunto a tarde toda, né? Um assunto muito interessante, uma medida alternativa que vem dando certo. Obrigada pela participação. Eu conversei com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Joeci Machado Camargo, e conversou com a gente a respeito do uso de tornozeleiras eletrônicas como medida alternativa para quem está devendo alimentos. Obrigada, doutora. Obrigada, é um prazer. Até uma próxima. Até uma próxima.